voltando para o caso do Eduardo, ainda tem, a meu ver, todo o histórico político, de estupidez bolsonarista. E eu falo isso porque eu estou falando há 7 anos sobre cada episódio, então eu me permito algumas sínteses. Quem acompanha o meu trabalho sabe. Em 2019, houve a possibilidade da CPI da Lava Toga, e a família Bolsonaro sabotou. A CPI da Lava Toga era o terceiro requerimento. Os escopos dos primeiros eram maiores e tal, depois eles foram afunilando para investigar alguns elementos específicos. Um deles era a abertura do inquérito das fake news, que foi o primeiro monstrengo jurídico, supostamente jurídico, relatado pelo Alexandre de Moraes. Foi quando ele concentrou poder. E o Toffoli que abriu, e tinha matéria sobre a mesada da esposa do Toffoli para ele, tinha uma série de suspeitos a respeito da conduta do Toffoli, esse que agora foi atingido pelo escândalo mais, já naquela época, 7 anos atrás. E o Flávio, investigado por rachadinha, fez pressão nos parlamentares para retirar a assinatura, porque queria decisões favoráveis do Toffoli, como teve, e queria decisão, voto favorável do Gilmar Mendes, como teve. Então, sabotou a CPI da Lava Toga. Quem fez campanha na rede social tem postagem, já publiquei print na minha rede há muito tempo. Eduardo Bolsonaro, contra a CPI da Lava Toga, que poderia neutralizar, combater na raiz a escalada autoritária do STF. Eu estava em rádio falando que o momento era aquele, era via constitucional, correta, etc. Aí não faz o seu trabalho como parlamentar pelo meio constitucional legítimo. Aí deixa crescer o monstro. Aí depois fica batendo de frente com esse ministro do Supremo com o poder concentrado quando o inquérito atinge o bolsonarismo, porque aí começa a ligar. Quando é um absurdo que pode atingir qualquer um, aí não importa muito. Quando atinge o bolsonarismo, aí começa a reação. Eu já fiz essa cronologia, quem tem massa de manobra que não sabe. Então, o inquérito foi aberto em março de 2019, se eu não me engano, ali março e abril. O bolsonarismo só foi ser atingido em meados do ano seguinte, mais de um ano depois. Nesse primeiro ano, não era a preocupação deles, não era o foco deles. Jair Bolsonaro, quando foi questionado, teve uma censura aí, a matéria sobre o codinome do Toffoli na Odebrecht, mas já caiu e tá, agora vamos tocar o barco. Ele defendeu o André Mendonça, era o AGU, o advogado-geral da União, que defendeu o inquérito, a abertura do inquérito pelo Toffoli. O Augusto Aras era o procurador-geral da República, que só queria participar também, mas não contestou de uma maneira incisiva. Então, só se preocuparam quando foram atingidos. Quando o problema era um problema de violação da tradição e de autoritarismo que poderia ser utilizado contra qualquer brasileiro, aí não interessava. Então, assim, em vez de ir pelo caminho normal, não foram. Aí, quando foram atingidos, batem de frente dessa maneira estúpida, em vez de, pelo menos, retomar o prumo e começar a lutar pelas vias parlamentares, em busca de articulação, de consenso, de apelo da sociedade para conter a escalada autoritária. Não, vai para os Estados Unidos, particular com outro governo, faz vídeo na rede social e tentando intimidar a autoridade, etc. E aí é a mesma coisa de trama golpista ou do 8 do 1, que você tenta pela via inconstitucional ou por uma via que fica ali no limiar, né? Porque cada um pode discutir algum indivíduo ou caso específico, e isso só fortalece o sistema que você diz querer combater. Então, mas eles vão esticando a corda, dobrando a aposta para tentar ganhar no embate. E aí tem muita gente que se deixou polarizar, que se deixou ficar com essa mentalidade binária, só para concluir, Tramontina, Uhum. que olha um julgamento como esse e a pessoa já tem toda uma predisposição, não está analisando o fato. Ela tem uma predisposição, ela odeia o Moraes, e obviamente existem 1000 motivos para se repudiar a conduta de Alexandre de Moraes. E ela adora o Eduardo Bolsonaro. Ou ela adora o Alexandre de Moraes e odeia o Eduardo Bolsonaro. Não tem que avaliar o que está escrito na lei e qual é a conduta. E a pessoa está tendo, seja qual for a pessoa que estivesse tendo essa conduta, bom, ela deu margem, no mínimo. Eu posso cravar aqui, sem sombra de dúvida, é que a pessoa, com essas manifestações em vídeo, é que a gente não tem um compilado histórico aqui. Mas eu já vou mostrar até a cronologia que foi feita no julgamento. Ela deu margem para a interpretação de que estava incorrendo em grave ameaça com o fim de favorecer o interesse alheio e ser condenada por coação no curso do processo. Bota aí na tela, produção, a cronologia,
feita pelo Alexandre de Moraes, o que está aí? Vocês podem dar zoom depois, se quiserem, mas é o seguinte, em azul, você tem cada etapa, Tramontina, do julgamento do Jair Bolsonaro, o avanço da tramitação do processo, etc. Em vermelho, você tem as manifestações do Eduardo, que foram objeto desse julgamento, da condenação por coação no curso do processo. E aí, tem lá, primeiro, uma informação sobre a articulação dele com autoridades americanas, para gerar pressão no ministro relator. Aí depois você tem ali no canal de YouTube do porta-voz do Eduardo, o Eduardo já fazendo ameaças a ministros na avaliação dos ministros, no sentido de que sofreriam retaliações do governo norte-americano, etc. E aí vai listando todas essas manifestações. Então, assim, uma coisa é você criticar, como nós fazemos diariamente no Brasil, votos, decisões, condutas, articulações políticas de ministros do STF. Outra coisa é você tentar constranger os julgadores diante dessas insinuações, para dizer o mínimo, de que eles serão retaliados numa decisão que envolve a sua articulação e a sua influência. Aí você pode até discutir, mas é indireto, é o presidente Trump que está decidindo, não é o Eduardo e tal, mas que dá margem para o enquadramento naquela regra que é bem geral. Ela nem sequer fala assim, mas se for uma outra pessoa que estiver tomando a medida, não fala, está configurada grave ameaça? Então, tá. E o Eduardo, em vários desses vídeos, relacionou os casos. Relacionou o processo do pai a essas articulações. E com a condenação a 4 anos e 2 meses, primeiro ele fica inelegível, com base na lei da ficha limpa. Depois, ele tem direito ainda a recurso, ele só pode entrar com embargos de declaração, mas junto ao próprio Supremo. E não vai dar em nada, porque a própria turma do Supremo, por unanimidade, votou pela condenação dele, né? Exato. E se ele entra com embargo de declaração, ele ganha algum tempo. Ele vai entrar, já anunciou que vai entrar. E vai entrar. Aí ele ganha mais tempo, o Supremo ainda tem que julgar os embargos de declaração, né? E aí tem que ser promulgada a sentença. Promulgada a sentença, ele fica inelegível por 8 anos. E a condenação dele, como a condenação foi a 4 anos e 2 meses, é uma condenação que ele pode cumprir em regime semiaberto. Ou seja, se ele voltar para o Brasil, ele é preso. Se ele voltar para o Brasil, ele é preso. Pois é, a inelegibilidade foi muito bom você lembrar, né, que ela é decorrente aí dessa condenação. E o que deve acontecer, Tramontina, no final disso tudo, já que o Eduardo está nos Estados Unidos e pretende ficar lá, é o governo brasileiro, as autoridades brasileiras pedirem extradição dele ao governo americano. E aí, como o governo americano atual de Donald Trump é alinhado ali à família Bolsonaro, então é bem possível que essa extradição seja rejeitada num caso similar, mas olha, repare que não é igual ao caso da Carla Zambelli, ex-deputada federal bolsonarista, cuja extradição foi negada agora, nesses últimos dias, pela justiça italiana, porque a justiça italiana alegou que o Moraes estava sendo parcial no processo. Só que você tem uma diferença. Eu estava explicando aqui, né, que a coação no curso do processo, a vítima não é o indivíduo, é a justiça, etc. No caso da Zambelli, você tem uma invasão do sistema eletrônico e uma tentativa de você efetuar ali um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, então o Moraes é vítima de alguma coisa ali, mesmo que indireta. Você pode alegar também, e as autoridades brasileiras provavelmente vão alegar que ele, na verdade, não é vítima, etc. Mas tem ali a figura dele como uma vítima mais direta no caso da invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. E aí a justiça italiana decidiu que ele não podia assumir as duas funções. Mas não duvido que, sendo ou não o caso, o governo americano coloque lá qualquer alegação e tal para negar a extradição do Eduardo Bolsonaro nesse caso. E aí ele fica lá. Só que ele fica, Tramontina, aí a análise política aqui, posterior ao caso do julgamento, cada vez mais dependente do Donald Trump.
bajulando o Donald Trump, adulando todo dia na rede social, etc., como muitos fizeram, aliás, como Benjamin Netanyahu fez, e está numa encruzilhada agora, porque tem corrida eleitoral lá em Israel. E, eventualmente, com o desgaste do Trump, embora ele esteja querendo sair da guerra lá para reduzir o preço, não aumentar o preço dos combustíveis, não perder a eleição De novembro. de legislativa, né, que é aquela de meio de mandato presidencial, e eventualmente conseguir ser reeleito numa futura eleição presidencial. Mas ele pode perder em algum momento, pode trocar o governo e não dar toda essa guarida para o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, ainda que o governo americano o blinde, isso é muito certo, no máximo, durante 2 anos, em caso, evidentemente, de o Donald Trump não ser reeleito. Ele vai depender sempre de alguém para segurar lá nos Estados Unidos. Sem dúvida alguma.